Então, a nossa primeira semana de treino aqui na Europa tá bem puxada, a gente tá tentando tirar um pouco da poeira que a gente tava lá no Brasil, ficou um tempo no Brasil meio que sem treinar por causa dos problemas do cello. Então a gente tá jogando bastante CS, a gente tá jogando mais 6 mapas por dia no mínimo, e a gente tá fazendo tático também para pegar coisa nova, para pegar as coisas que a gente já tinha, dar uma relembrada. E a gente almoça junto, a gente tem um tempo junto que a gente fica conversando, trocando ideias sobre o jogo. Quando a gente começar a jogar bem, vai fazer diferença. Então vamos cobrar isso, velho. Cobrar o jogar certo, tá ligado? Cobrar o que a gente combinou, as coisas que a gente combinou, velho. A minha principal função, né, a nossa principal função da comissão técnica é tentar fazer a gente se tornar um time mais consistente em pequenos detalhes. Acho que a principal diferença no clima do bootcamp antigo para esse é que no primeiro bootcamp a gente tinha uma pressão maior por ter acabado de entrar no MBR, por tudo que aconteceu com a org e o time antigo. Também a questão daqui na Sérvia tá bastante frio e o Covid estava estralando na época, então a gente não fazia quase nada fora do CS, então a gente ficava praticamente 24 horas na nossa salinha. O que eu acho que não é bom, que você precisa ter dar uma esparecida na mente, fazer outras coisas. E agora aqui o Covid já está bem melhor, a gente está com sol, está com um clima bom aqui. A gente consegue ir em um restaurante, a gente consegue dar uma caminhada lá fora, fazer atividade física. E eu acho que a gente já entendeu o que é ser MBR, e eu acho que essa é a principal diferença aí do bootcamp antigo para agora. Então, quando a gente chegou aqui, né, no outro bootcamp, a gente ficou bastante tempo, uns 3 meses ou mais. E a gente veio de um ano que a gente ganhou tudo no Brasil, a gente estava muito confiante, com a expectativa muito alta. E quando a gente entrou, a gente não sabia direito como que era essa pressão do MBR e tal, pelo tudo que aconteceu, né? E acho que a gente sentiu bastante, e não é só por causa disso, mas ajudou um pouco nos nossos resultados também. E é aquela coisa, né? A gente ganhava de algum time, era obrigação, a gente perdia, a gente era muito ruim. Então acho que isso atrapalhou bastante. O NAC e o Apoca, eles sempre ajudaram, né? Eles estão ajudando bastante a gente com essa pressão, não é nem só pressão, mas com tudo. Tudo resumido, e eles ajudam bastante e sempre ajudaram. E aí, assim, a gente até entende, né? Esse lado da torcida de cobrar, eu acho que tá certo, não tem nenhum problema. 0 problemas mesmo. Mas eu acho que em muito excesso, eu acho que acaba atrapalhando um pouco. E acho que um dos problemas disso também foi que a gente não estava muito acostumado com isso, né? A gente ganhou tudo que a gente jogou lá, a gente não tinha essa pressão excessiva, esse hate excessivo que a gente está tendo agora. Vamos pegar mais um, entendeu? Cafezinho, ó. Vai tomar cafezinho? Tô tomando já. Você não tá gravando? Claro que eu tô, velho. Não tá. Tô. Vou pôr no vídeo. Os caras vão achar que eu tenho 12 anos. Cafezinho, eu falei? Nice! Ela cabe.
pra gente foi bem decepcionante. A gente vinha fazendo bons treinos antes dos campos. A maioria dos treinos a gente estava ganhando, estava com as coisas combinadas. Mas chegou na hora do campo e a gente não conseguiu mostrar o que a gente estava mostrando nos treinos durante as partidas e a gente saiu com um resultado péssimo, vergonhoso pra gente. Eu posso falar de alma para vocês que a gente se dedicou muito, a gente treinou muito bem. A gente pode provar, todo mundo que trabalha no MIBR sabe o quanto a gente trabalhou, o quanto a gente treinou. Infelizmente a gente não conseguiu demonstrar isso em campeonato, infelizmente. Isso, de certa forma, foi bem frustrante para todos, não tem exceção. Eu particularmente, todo mundo, posso bater no peito e falar por todo mundo, todos ficaram muito frustrados com os resultados. A gente jogou mal todos os jogos e os que a gente ganhou, de certa forma, foi individualidade de um round ou outro que talvez não deveria ser assim. Porém, o trabalho continua, o nosso foco sempre foi aí em Colônia e a gente vai continuar, vai treinar. Se a gente estava treinando 13 horas por dia, a gente vai treinar 14, 15. A gente vai bem nessa Colônia, eu tenho certeza. E a gente, nessa semana, depois que os campos acabaram, a gente fez algumas mudanças no time, né? O Cello passa agora, na maioria dos TRs, ser o alvo principal do time. E o Exit e o SHZ eles trocaram de função. O Exit vai para o bloco e o SH vai para a ponta de novo. Uma coisa que a gente tentou mudar, além de outras coisas que acho que não é bom falar agora, porque outros times podem assistir, mas a gente mudou bastante nosso approach do jogo, assim, nossas táticas e setups de CT, e espero que com essas mudanças de funções e de como a gente vê o jogo, a gente consiga melhorar bastante para os próximos campeonatos, porque a gente vai jogar Pinnacle Cup e a IEM Cologne, além do RMR no Brasil, né? Então eu espero que vocês possam ver aí as mudanças no server e que essas mudanças venham com grandes vitórias pra gente. Para mim, nossas expectativas para a Colônia são muito boas. Eu nunca joguei um campeonato muito grande assim em LAN. E esse vai ser, né, a volta aos campeonatos em LAN, eu acredito. E então vai ser muito bom, vai ser muito da hora. E eu espero que a gente consiga pelo menos passar de grupo e fazer bons jogos. É isso, rapaziada. Valeu a todo mundo que acompanha aí a gente. Pode ter certeza que a gente está trabalhando duro todos os dias, sem descanso, para colocar o MIBR de novo no lugar que ele merece. E é nóis, velho. Um abraço a todos.